Quando a gente pensa em orgulho no casamento, né? Quando a gente fala a palavra orgulho, e se a gente tá num casamento em que a gente sofre muito as consequências do orgulho, a gente só vê o lado ruim, né? A gente só vê o lado negativo do orgulho. Mas o orgulho, ele tem o lado bom. Então, o que é o orgulho? O orgulho, ele é o nosso reconhecimento sobre o nosso valor. É realmente reconhecer o nosso valor pessoal. E não só o nosso valor, mas o valor do outro também. Por exemplo, se o seu marido, ele tá num processo que ele tá buscando uma promoção no trabalho, então ele tá se dedicando, tá estudando, tá trabalhando mais, e se ele consegue essa promoção, isso é motivo de orgulho seu. Então você se sente orgulhosa por ele, por esse esforço que ele fez. Então isso é o orgulho e isso é bom. E da mesma maneira, você pode também sentir orgulho de você mesma. Por exemplo, agora que a gente tá no final do ano, né? Sempre começo do ano a gente faz metas, cria objetivos, principalmente com dieta, né? A gente cria aí objetivo que vai emagrecer e tudo mais. E aí, quando a gente passa, né? A gente cria esse compromisso, a gente passa por esse processo de emagrecimento e a gente consegue atingir essa meta, a gente sente orgulho. A gente fala, nossa, né? Legal, eu consegui. Eu disse que ia fazer e eu fiz. Então, isso é motivo de orgulho. Então, o orgulho, ele tem o seu lado bom, que é esse lado de favorecer a sua autoestima, de aumentar a sua autoconfiança. Então, essa parte do orgulho, ela é também importante para o casamento. É necessário ter o orgulho. Só que a única diferença entre o veneno e o remédio é a dose. É a única diferença. Então, se você tem um remédio que ele, né, ele tá curando as suas dores. Se você começa a exagerar nessas doses, se você começa a exacerbar aí, você começa a aumentar, intensificar esse remédio, tem uma hora que ele vira um veneno e ele te mata. É a mesma coisa que acontece com o orgulho no casamento, com seu orgulho pessoal também, e o orgulho do seu marido. Se você tem o seu orgulho num nível em que você mantém a sua autoestima, que você mantém a sua autoconfiança, ok, isso é ótimo para a relação. Inclusive, isso é essencial para não deixar a falta de autoestima, a desconfiança tomar conta. Isso é bom. Só que a partir do momento em que você começa a identificar sinais em que esse orgulho ele tá aumentando, esse orgulho ele tá se intensificando, aí você começa a ter o orgulho como uma barreira entre você e seu marido. E aí essa barreira, ela vai causando mais distanciamento entre vocês, e aí é que tá a famosa dose que mata, né? Que leva aí à beira do divórcio. Então, é importante ter esse entendimento do orgulho e reconhecer esses sinais. E quais são esses sinais? Sinais de que o orgulho ele já ultrapassou esse limiar aí do aceitável e do recomendável. Primeiro sinal é quando você começa a identificar ou em si mesma ou no seu esposo uma soberba, uma arrogância. E o que é essa arrogância? A arrogância é você ter um olhar de si mesmo distorcido. É como se você se enxergasse muito maior do que você realmente é. Então, se o seu marido ele tá dominado por essa soberba, dominado por essa arrogância, ele se sente muito maior do que na verdade ele é. E quando ele faz isso, ele se sente uma pessoa, a maior de todas, ele se sente o insubstituível. E o fato dele se sentir assim, ele passa a entender e compreender e ter como certo que os problemas dele são mais importantes do que os seus. Então, as coisas dele, os problemas dele, os pontos de vista dele são muito mais importantes do que o seu e o de qualquer outra pessoa. Então, o orgulho, um desses sinais do orgulho exagerado é essa arrogância. E aí, o que acontece na comunicação? Vamos dar um exemplo prático aqui. Você tenta entrar num acordo sobre alguma questão com seu marido, você tem uma ideia legal, você sabe que vai ser bom para os dois, só que o fato de as ideias dele prevalecerem, o fato dele ser o dono da razão, impede com que você consiga ter um diálogo com ele, impede com que você consiga ter voz nesse casamento, ter voz nesse relacionamento. E aí você começa a se anular. Então essa é uma dificuldade
encontrada quando você tem o orgulho aí exagerado tomando conta no casamento. Outro sinal é não reconhecer os erros. Então, o homem ou a mulher que é muito orgulhoso acaba não reconhecendo os erros. E por mais que ele saiba que tá errado, por mais que ele saiba que cometeu um erro, por exemplo, vai dar um exemplo do dia a dia. Seu marido esqueceu o filho na escola. E aí foi lembrar, já tava à noite, e aí você super brava, falando, nossa, mas você esqueceu, não sei o que, ainda mais quando é com filho, né? Que a gente fica bravo mesmo. E aí ele vira pra você e fala, já foi, passou, não sei o que. É como se não existisse a palavra desculpa. É como se não existisse a palavra me perdoa, me desculpa, foi mal, errei. Não tem isso. A pessoa orgulhosa, ela não consegue reconhecer as desculpas. É como... Não sei se vocês já assistiram aqueles programas de hipnose que o rapaz fala pra pessoa fechar o olho, abre e ela, de repente ela esquece uma palavra ou esquece o nome, não consegue lembrar de jeito nenhum o nome. É a mesma coisa que acontece aqui com uma pessoa que é orgulhosa. Essa pessoa, ela não sabe falar desculpa, ela não sabe pedir. Parece que se ela falar desculpa, ela vai ter um treco, entendeu? E isso é muito comum na pessoa que é orgulhosa. E aí, esse diálogo também, ele fica complicado. Ele fica difícil de existir. E tem também um terceiro sinal, que é quando a pessoa orgulhosa, ela não aceita ajuda. Então, é uma pessoa que ela vai quebrar a cara, ela vai quebrar a cabeça, ela prefere fazer errado, mas ela não reconhece que precisa de ajuda. Ela não reconhece que tá na pior, sabe? Ela insiste no erro. Por quê? Porque ela não quer ser ajudada. Pra ela, pra uma pessoa orgulhosa, né, exageradamente orgulhosa, ela entende a ajuda como uma humilhação. Já que ela tem uma visão tão grande dela, se ela aceita ajuda, é como se ela estivesse demonstrando que ela é fraca. E por isso que no Elo no Lar, que é o meu treinamento, igual eu falei pra vocês de relacionamento, eu ensino as mulheres. Porque o homem, é raro o homem que reconhece que precisa de ajuda. Porque muitas vezes quando o casamento ele tá em crise, o orgulho ele já tá muito presente. Quer de uma parte ou quer da outra e muitas vezes das duas partes. Então, quando você tem esse problema, você, sem conseguir se comunicar com seu marido, porque se você tivesse conseguindo se comunicar, o casamento de vocês não estaria onde está. Se você não tem essa comunicação, como que você vai falar pro seu marido que ele precisa de ajuda para ir pra terapia? Como que você vai falar pro seu marido, olha, vamos pra terapia porque ela vai te ajudar a ver os seus... Ele não vai aceitar. Por isso que eu ensino mulheres. Porque a mulher, ela consegue trazer de forma sutil, de forma subliminar, esse entendimento aí pro casamento, pro casal, tá? Porque se o homem, se ele é orgulhoso, ele não aceita ajuda.